Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Então, na aula passada a gente viu farmacocinética, que é o que o corpo faz com o fármaco, todo o percurso do fármaco no organismo. E hoje a gente vai ver a farmacodinâmica, que são os efeitos que os fármacos causam no organismo e como que eles vão interagir com as células do organismo para causar esses efeitos. Então, hoje a minha voz normalmente já é bem fanha. Hoje parece que ela está assim umas 10 vezes mais. Que eu estou um pouco gripada, mas eu acho que vai dar para entender. Qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato. Então, vamos começar. Então, a farmacodinâmica é a área da farmacologia que estuda os mecanismos pelos quais um medicamento atua sobre as funções bioquímicas ou fisiológicas de um organismo vivo. Então, a gente viu que os fármacos eles não criam funções, eles vão simplesmente alterar funções que já existem no organismo. Eles vão alterar as funções bioquímicas ou fisiológicas de um organismo vivo. Então, a farmacodinâmica realiza o estudo quantitativo, ou seja, a relação dose-resposta dos efeitos biológicos e terapêuticos dos medicamentos. Então, a gente vai ver, ao longo da aula de hoje, que a gente consegue dosar essa relação, estudar essa relação dose e efeito, ou dose-resposta dos fármacos no organismo, de acordo com o número de receptores ocupados, de acordo com a eficácia e a potência do medicamento. A farmacodinâmica também proporciona um entendimento sobre os efeitos farmacológicos e adversos causados pelos medicamentos, bem como a forma mais adequada de tratamento das intoxicações causadas por esses agentes. E essas intoxicações, elas se dão principalmente pelo uso de doses mais elevadas dos fármacos. E aí a gente tem os efeitos adversos desses fármacos, os efeitos adversos causados pelos próprios medicamentos. E esses efeitos adversos, a gente vai ver, lembra da aula passada eu falei para vocês que a diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dose. Então, às vezes, um único medicamento, um único fármaco que é utilizado com fins terapêuticos, se ele for utilizado de forma inadequada, ele vai causar efeitos adversos, podendo levar até intoxicações. Então, os medicamentos, eles podem ser classificados quanto ao mecanismo de ação. Então, como que eles vão atuar no organismo para exercer os seus efeitos. E aí a gente tem aqueles que são estruturalmente inespecíficos e os que são estruturalmente inespecíficos. Ou seja, estruturalmente inespecíficos e estruturalmente inespecíficos. Vocês entenderam. Então, o que isso quer dizer? Quando um medicamento é estruturalmente inespecífico, a sua estrutura química não vai interferir no seu efeito biológico. Já quando ele é estruturalmente específico, ele vai depender da sua estrutura química para exercer o seu efeito biológico. Ou seja, a estrutura química do medicamento, do fármaco, vai ser essencial para a sua ligação ao receptor, a uma enzima, para desencadear o seu efeito. Então, os medicamentos estruturalmente inespecíficos, eles não interagem com receptores. Ou seja, eles não precisam dessa estrutura química específica que se complemente ao de um receptor, porque eles não vão interagir com receptores. E esses medicamentos provocam alterações nas propriedades físico-químicas, acarretando mudanças em mecanismos importantes das funções celulares e levando a uma desorganização de uma série de processos metabólicos. Então, medicamentos que são estruturalmente inespecíficos não interagem com receptores. Como que eles vão exercer seus efeitos? Provocando alterações em propriedades físico-químicas no organismo. Desorganizando, então mudando, alterando os processos metabólicos normais. E aí, nesses tipos de medicamentos, a gente tem que levar em consideração as propriedades físico-químicas, como, por exemplo, o grau de ionização, a sua solubilidade, são fármacos lipossolúveis ou hidrossolúveis, a tensão superficial e a atividade termodinâmica, porque como eles vão interagir com
substâncias no próprio organismo, a gente tem que levar em consideração também essas propriedades físico-químicas.